Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Aliás, esta mensagem é um alerta, da parte de Deus, aonde você vai ver aqui que devemos tomar os devidos cuidados, com os aproveitadores. Vivemos uma época onde o adversário, ele aproveita-se da fraqueza ou da fragilidade de alguns para conseguir o que quer com as pessoas. 1 Samuel, capítulo 11, versos de número 1, diz assim: Então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás amonita lhe respondeu: Farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Veja que Naás amonita havia subido a esse vilarejo, a cidade de Jabe naqueles dias, e quando cercou ou sitiou aquele vilarejo, aquela cidade, como você preferir, os homens de Jabe, ao ver que a cidade estava cercada, se sentiram afrontados por conta da presença do inimigo. Porventura não é assim que muita gente se encontra? Se sentindo incomodado, acuado ou intimidado por conta da presença do adversário. Mas olha o que diz a Escritura: se sujeitais a Deus, resistireis o mal, e ele fugirá da vossa presença. Ou seja, não podemos recuar por causa do adversário. A gente não pode esquecer, senhoras e senhores, que a Escritura também diz que as nossas armas são poderosas em Cristo para destruir fortaleza. As armas que temos em nossas mãos é infinitamente maior e superior de que as armas que o adversário tem lá fora. O que significa que você pode vencer esse problema que você está enfrentando. Você pode sair vitorioso. Você pode vencer, passar por cima. O que não pode é você recuar por causa do problema. Veja, quando os homens de Jabe viu a cidade cercada, recuaram. Procuraram o inimigo, Naás, chamado Naás, e disseram: Faz aliança conosco e te serviremos. Mesmo antes do inimigo impor a condição dele, o povo de Deus, na cidade de Jabes, propôs uma condição ao inimigo: faz aliança conosco. Olha o medo, olha a afronta, olha a covardia por parte do povo de Deus. Como tem muita gente nos dias de hoje que aceita ficar nas mãos do adversário. Por quê? Porque o adversário oferece certas coisas e tem alguns que vai lá e pega, aceita. O adversário oferece, por exemplo, sabe o quê? Mentira. Tem gente que vai lá e mente e fica nas mãos do adversário. O adversário oferece ódio. Tem gente que vai lá e odeia, fica nas mãos do adversário. O adversário oferece vaidade. Tem gente que vive na vaidade e fica nas mãos do adversário. O adversário oferece ser infiel, não ser dizimista nem congrega, para a pessoa ficar debaixo de maldição, financeiramente falando. Tem gente que vai lá e pega, se torna infiel. O adversário sugere andar na companhia de ímpios ou andar em lugares errados. Tem gente que anda em lugares errados na companhia de pessoas que não vivem a mesma fé que você, ficando nas mãos do adversário. E assim o adversário vai sugerindo inimizade, entre tantas outras coisas. E muitas pessoas vão pegando, ficando na mão dele, como o adversário impôs a condição aqui no verso 2. Porém, Naás amonita lhe respondeu: Farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha. Veja, quando o adversário percebeu que o povo de Deus recuou, ou sentiram-se intimidados com a presença do adversário, o adversário pensou: agora eu vou impor minha condição. Quando o adversário percebe que alguém recua, ele cresce para cima daquele alguém. E aí começa a impor as condições dele, conseguindo com aquela pessoa o que ele quer.
É o que está acontecendo com muita gente. Pessoas que estão recuando. Pessoas que estão se sentindo intimidadas. Muitas vezes o adversário está tentando, de uma outra forma talvez, tentando ganhar teu coração, tentando te agradar, se aproximando pelas beiradas, falando aquilo que é aprazível, que alimenta o seu ego, te agradando, só para conseguir com você o que quer. E assim as pessoas vão ficando nas mãos dele, como foi o caso que aconteceu aqui. Ele pôs a condição: farei aliança convosco, sobre a condição de você vazar dos olhos direitos, e assim eu trarei vergonha sobre todos vocês. Veja, assim trazendo eu vergonha sobre todo Israel, que é o povo de Deus. Vê se não parece com os dias atuais. Tem tanta gente sendo envergonhada. Pessoas que estão dentro da igreja evangélica, pessoas que estão aparentemente na presença de Deus, mas sendo envergonhado. Um está sendo envergonhado no casamento, outros estão sendo envergonhados com relação ao trabalho, outros estão sendo envergonhados na vida financeira por ser infiel, outro está sendo envergonhado na própria família, vive em lugares errados, na vaidade, na companhia de ímpios. As pessoas falam: fulano não é crente. Veja como o diabo vive envergonhando tanta gente, tanta gente, tanta gente. Pessoas que vivem tropeçando, senhoras e senhores, um tropeço atrás do outro, um tropeço atrás do outro. Tem gente que já levou tropeço inúmeras, dezenas, centenas e milhares de vezes, e ainda não entendeu que está tropeçando o tempo todo. Sabe por quê? Porque está na mão do adversário. Acha que está na mão de Deus, mas não está. Quem está na mão de Deus, se cair, Ele levanta, te faz forte e te leva a você vencer o problema. E te livra para que aquilo não te aconteça mais. Mas tem pessoas que é um problema atrás do outro, um prejuízo atrás do outro, um tropeço atrás do outro, uma vergonha atrás da outra, como diz aqui no final do versículo 2. Trazendo assim uma vergonha sobre todos. Olha, o profeta Isaías diz: no lugar da vergonha tereis dupla honra. Tem gente que, em vez de ser honrado, está sendo envergonhado, só passando vergonha, porque, ora, porque está na mão do adversário. O adversário está oferecendo. Tem muita gente que está pegando crente depressivo, entre tantas outras coisas, sendo envergonhado. Está aceitando o que o adversário está propondo. A gente não pode aceitar ficar na mão do adversário não, senhoras e senhores. Tem que olhar para o diabo e falar: parte retirada, Satanás. Na minha vida não tem lugar para você. No meu trabalho não tem lugar para você. Na minha saúde não tem lugar para você. Na minha casa não tem lugar para você. No meu coração, na minha mente não tem lugar para você. A minha vida é propriedade de Deus. O meu coração é altar do Espírito Santo. A minha mente, o pensamento é o de Deus. A minha vida é propriedade exclusiva do Todo-Poderoso. Eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que pode todas as coisas. Eu só sirvo o Deus que fez os céus e a terra e a mais ninguém. Eu só dobro o joelho para Deus e para nenhum outro, porque só o meu Deus é Deus e não há outro que eu conheça além dele. Mas o diabo vai oferecendo, as pessoas vai pegando. Ele sugeriu que ofereceu. Tá bom, eu faço aliança com vocês, mas vou deixar em vocês a minha marca. Eu vou vazar os olhos direitos de vocês, vou trazer vergonha sobre todo Israel. Vocês vão ser envergonhados, ou seja, vocês vão ser propriedade minha, vai ficar nas minhas mãos. Porque o povo de Deus sentiu-se intimidado com a presença do adversário, recuaram por causa da presença do adversário. Olha para mim, você vai lutar e prevalecer sobre a mão do Todo-Poderoso, ou você vai recuar e ficar na mão do adversário? Sobre a mão de quem você quer ficar? A mão de quem você quer que prevaleça na sua vida? Depende de você, ou luta ou recuar. Quem luta, prevalece sobre a mão do Todo-Poderoso. Quem recua, fica sobre a mão do adversário. Foi o que o adversário impôs aqui, porque o povo de Deus recuou, tiveram medo. Aí o adversário falou: eu faço aliança com vocês. Eu vou vazar os olhos direitos de vocês, vocês vão se tornar propriedade minha, e eu vou trazer vergonha sobre todo Israel, que era o povo de Deus naqueles dias, como é até o dia de hoje. Tem tanta gente sendo envergonhada, dando nome a falar, escândalo, discórdia, política, avarezas, pega a Bíblia para falar de dinheiro, uma avareza miserável. Todos esses pregadores, eu vou dizer aqui para quem quiser ouvir,
O pregador que usa a Bíblia para pedir dinheiro, ele está sobre a mão de Satanás, não sobre a mão do Todo-Poderoso. Isso é o espírito de avareza que está nele. Não é o Espírito de Deus coisa nenhuma. Eu vou repetir. O pregador que usa a Bíblia para pedir dinheiro, ele está sobre a mão de Satanás e não sobre a mão do Todo-Poderoso. Porque é espírito de avareza. Quem confia em Deus, Deus ele vai prover, não precisa pedir. Só precisa confiar, porque Deus é Deus de providência. Ele sabe qual é a necessidade. Então a escritura está ali errada, então. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar meu reino e a minha justiça. Todas as outras coisas, financeiramente falando, não está incluso nessa promessa. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino e a justiça, ele supre em todas as outras coisas. Mas usa a Bíblia para falar de prosperidade, para tirar dinheiro. Isso é o espírito de Satanás nesses pregadores, em tais apóstolos, em tais pastores, em tais bispos. É Satanás na vida deles, não é Deus coisa nenhuma. Não é Deus coisa. Padre também não importa, é Satanás. Nunca foi Deus. Está lá em Atos 2, a partir do 45. No dia de Jesus, se sair de porta em porta quem tinha condição financeira melhor, ajudando os mais necessitados. A escritura é para ajudar as pessoas e não para tirar delas. Então cuidado, queridos. Cuidado com as condições que o adversário impõe sobre muita gente. Porque ele age na fraqueza, pega as pessoas mentalmente falando fraca, espiritualmente falando fraca, e se aproveita da fragilidade. Se aproveita da fraqueza, escravizando, batendo, judiando as pessoas. Foi o que o inimigo fez aqui. Quando o povo de Deus percebeu a presença do inimigo, recuaram. E aí o próprio povo de Deus, por medo, disseram: faz aliança conosco e te serviremos. Era tudo que o adversário queria. Eu aceito, sobre a condição de vazar os olhos direitos de vocês, trazendo vergonha sobre todos. Veja, ele aproveitou da fraqueza do povo de Deus. Só para finalizar, muitos que estão me ouvindo agora, será que não é o que está acontecendo com muita gente que me ouve? Será que não tem gente que o diabo está usando e tem muita gente pensando que é de Deus, que está aproveitando a sua fraqueza, conseguindo com você o que quer, ou tirando de você o que quer, aproveitando da sua fragilidade? Será que não é o que está acontecendo com muita gente? Pense nisso. Pega a escritura, acompanha essa mensagem, e você vai se dar conta de que o diabo está aproveitando de muita gente através da fraqueza que com elas ele tem conseguido, na fragilidade, se aproveitando das pessoas. Vou ficando por aqui. Espero que você não seja uma dessas pessoas, mas que se for, você abra os olhos a partir de hoje. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.